Fala galera, eu sou o Beto Vanier e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, essa semana nós vamos ter a honra de receber o padre Adriano Zuculin. Tudo bem, padre? Tudo bem, Beto? Graças a Deus. Opa, já quero agradecer a sua participação aqui no podcast, já estava querendo te chamar faz um tempo. Começa aqui, vamos começar nosso podcast, se apresenta aqui para os nossos telespectadores. Vamos lá, Padre Adriano Luiz Zuculin, natural de Itu, interior do estado de São Paulo, 51 anos, eu tenho 22 anos de ministério presbiteral, estou na Catedral, Nossa Senhora do Desterro, há 3 anos. Estudos de filosofia e teologia, eu tenho a espiritualidade agostiniana, a mesma do Papa hoje, Leão XIV, o Robert Francis Prevost. Ele foi meu padre geral da ordem agostiniana por 8 anos e estive na Espanha, né? Filosofia eu fiz em São Paulo e a teologia em Madrid, na Espanha. Então, minha formação é agostiniana. Depois, por alguns acontecimentos familiares e por querer regressar à diocese, né, de Jundiaí, eu estive, né, na diocese a partir de 2011. Então, depois, em 2016, fui incardinado à diocese e passei por algumas paróquias, não é, da diocese, e essa nomeação agora, 3 anos atrás, do até então, hoje, nosso bispo emérito, Dom Vicente Costa, nomeando-me como cura e pároco da Catedral Nossa Senhora do Desterro. Até então, eu estava na paróquia Nossa Senhora Aparecida, bairro Novo Horizonte 1, aqui em Jundiaí. Então, mais ou menos, esse é o meu trajeto, né? Eu sou o filho mais velho, eu tenho um irmão e uma irmã, 3 sobrinhos, mamãe, papai é falecido, e é uma grata satisfação poder estar aqui, né? Opa, que legal, padre. Parabéns pela história. Vi que você sabe bastante do novo Papa e eu quero falar bastante disso hoje, né? Vamos falar um pouco disso hoje? E começa pra gente então falando um pouco do que é o conclave que a gente viu recentemente, né? Não tem nem um mês. E qual que é a importância dele dentro da Igreja Católica? Olha, o conclave é uma assembleia, digamos, entre aspas, né, de cardeais que se reúnem em Roma. Os cardeais do mundo inteiro são chamados, não é, a este conclave. Conclave quer dizer com chave, né? É um espaço onde fecha-se para esta assembleia, né, dos cardeais, quando um papa é falecido ou quando ele renuncia. Daí é convocado todos os cardeais para esse conclave, para esta reunião, essa assembleia de cardeais, para eleger um novo papa. Geralmente são cardeais com menos de 80 anos, os votantes, né, Sim. que são chamados para Roma, Sim. não é, para poderem eleger o novo papa. Como nós tivemos esse último conclave, não é? Talvez esteja mais fresco, não é, na memória de todas as pessoas do mundo inteiro. Então precisa ser de 2/3, né, para ser eleito um novo papa. Geralmente são 2 votações de manhã e 2 à tarde. No caso do Papa Leão XIV foram 2 dias, não é, que nós sabemos. Foi. Então 2 dias assim mais ou menos que completos, e depois foi eleito, não é, entre os cardeais, o nome do Papa agostiniano, hoje Leão XIV. Que legal. Qual que é a simbologia por trás do conclave ser de portas abertas, né? Que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes dele. Não, portas fechadas, né? Na verdade, De portas os fechadas. cardeais, eles se reúnem na Casa Santa Marta, e lá eles se fecham. Eles não podem, isso vem do direito canônico, isso vem desde 1200, eu não sei se é com o Papa Urbano IV, mas eu não me recordo. Eu sei que é do século XIII. Já vem esta situação, né, diante da ausência do mundo, para que eles possam ali se reunirem em conclave para elegerem o novo pontífice, primeiro da Igreja Católica Apostólica Romana e depois do grande soberano da cidade do Vaticano. O menor país do mundo é o É o Vaticano. Vaticano. O Papa é chefe de Estado. Então, ali precisa realmente, né, de toda a ausência exterior, nada de internet, ligações, nada. Então, os cardeais se moram e vivem ali, estão ali hospedados na Casa Santa Marta, e vão a Roma, à Capela Sistina, para o conclave. Então é isso, né? Eu acho que Sim. precisa realmente de uma atenção muito especial para não ter favoritismos, comunicações externas e situações adversas, para que possam eles realmente ali concentrar-se, meditar e pedir as luzes do Espírito Santo para este momento tão importante da vida da igreja. Que legal.
Agora nos fala um pouco sobre o Papa Leão XIV, o Robert Prevost, né? Isso, Robert Prevost, Conta um isso. pouco da história dele Na pra verdade, gente. assim, não sei muito, né? Só sei Sim. que ele tem hoje 59 anos, é de Chicago, nos Estados Unidos, né? Illinois. É, a formação dele foi toda agustiniana nos Estados Unidos. Depois do ano, acho que 85, foi missionário, foi como missionário para o Peru. Ali ficou, acho que alguns anos no Peru, né, como missionário. E depois foi 8 anos geral da ordem agustiniana no mundo. 2 vezes estive com ele, uma vez numa visita que ele fez ao Brasil, né, na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Uhum. Ali estava eu. E depois, se não me falha a memória, numa das de Natal e Ano Novo que eu passei em Roma, ele também estava na Casa Geral. Sendo que, depois de eleito Papa, uma das, né, notícias que a gente fica sabendo é que como cardeal em Roma, porque era prefeito da congregação para os bispos, ele ia todos os dias na Casa Geral dos Agostinianos para almoçar. Então ali é um homem assim muito afável, muito assim incansavelmente na proposta da unidade, como a ordens religiosas franciscana, carmelita, jesuíta, tem os agostinianos. Então a ordem agostiniana, ele propôs na Europa e na América Latina fazer a junção das províncias, né? Então essa unidade, não queria muito grupos isolados, mas queria um grupo só para poder realmente favorecer a unidade da vida da igreja. Doutor em Direito Canônico, terminou o doutorado também em Teologia, eu acho que no Angélico, alguma coisa assim, mas assim, inteligente, um homem que além do Sim. inglês, espanhol, italiano, não é? Aí pode se defender também com os idiomas, né? Diante do mundo Sim. globalizado. Fala português também, né? Também. Ele arrisca, mas também fala bem. Sim. Tem muita facilidade, né? Tem pessoas que têm essa facilidade com os idiomas. Sim. Mas realmente é um homem de um caráter assim muito, muito afável, muito próximo, de muita Sim. unidade, né? O que a gente pode esperar para os próximos anos, né? Ele que é um padre relativamente novo, provavelmente vai ter uns 15, 20 anos de pontificado. O que a gente pode esperar da Igreja Católica sob liderança dele? Iniciativas e Sim. propostas, né, de um papado que possa conversar, dialogar com esse mundo, né, da tecnologia. Esperamos um papado de proximidade. Não sei se vai haver continuidade do papado de Francisco, porque a gente também percebe, né, no Papa Bento XIV um caráter um pouco diferente. Mas eu creio que vai ser o Papa da unidade, né? O Papa do diálogo, que tem que dialogar com o mundo, talvez olhar e perceber, né, a finalidade dos católicos de se voltarem cada vez mais a Cristo Jesus, nosso Senhor, e aí também ser um polo, né? Um polo que eu digo assim, um momento que vai na formação irradiando, né? Formando cristãos, nós, né? Para poder semear. A igreja... Uhum. Ela tem um papel muito forte, né, sobre o anúncio da paz. Diz que agora recebeu uma ligação do Putin, estão conversando sobre as guerras. Então o Papa tem essa finalidade de primeiro anunciar, ligar, tentar e ao mesmo tempo buscar soluções de paz em guerras, de conflitos. Porque Sempre guerras, buscando a paz. o Não, mundo guerra é a está... pior coisa que tem, né? Então assim, é chamada à unidade, é chamada à concórdia, é chamada ao diálogo no seu papado, né? Diante de uma situação, não é, que nós estamos assim olhando. Então, eu creio que mais eu li que é metaverso, né? Agora inteligência artificial. Então, assim, o Papa tem na igreja como um todo, vai ter que ter essa possibilidade de dialogar, tentar porque a igreja, né? A igreja digamos, ela tem a sua formação, né? A sua formação, digamos, bíblica, da tradição e também do magistério, né? Então a igreja, ela tenta, dentro deste mundo, com o papado, unidade, né? Tenta compreender certas situações que o mundo, né, vai ao mesmo tempo... Sim, tem que tentar lidar tanto com a tradição, tanto com a Claro. modernidade, né? Então assim, olha, eu tenho aqui algumas coisas anotadas. Um líder espiritual e moral, né? Promotor de paz, de diálogo interreligioso, defensor dos direitos humanos, da justiça social. Ele é um símbolo, né? Mas é uma presença de unidade de todos os católicos, né? Também tem influência política e diplomática. Claro. Acho que você sabe, né? A Igreja Católica tem a anunciatura, que são as embaixadas
As embaixadas. 150 em algum país. Então, assim, como chefe de Estado, está sempre, né? Sim. Por exemplo, agora eu estou lendo aqui também, então, aliás, a Santa Sé mantém relações diplomáticas com mais de 180 países e tem uma observação permanente na ONU, presença Na ONU, cultural e sim. histórica. Então, assim, a igreja tem esse peso, né? Esse Sim. peso de poder tentar congregar e unir. Então, Francisco, né, ele foi um grande papa que tentou conciliar com os lados, ele dialogou com as outras religiões, enfim, né? Isso nós estamos agora na semana Sim. de unidade dos cristãos. Até foi bom, Beto, você falar, nós estamos nessa semana de oração pela unidade dos cristãos. E é esse o fundamento, né, de dialogar, respeitar muito outras importante. religiões, exatamente. Então, assim, né, esse diálogo de poder entender e ao mesmo tempo aproximar-se. Essa proximidade ela é muito importante, não ficar alheio ou distante, mas se aproximar e tentar, Tá. não é? Que as outras religiões também possam Sim. dialogar conosco, né? Claro. Padre, mas antes da gente seguir aqui com o nosso podcast, nós vamos para um breve intervalo. Quero dar aquele anúncio que vocês já estão acostumados, que é anunciar sua marca, seu produto aqui no nosso podcast. Entre em contato com a nossa equipe, com a nossa produção. Nosso número está sempre aqui na tela. Mas é isso, vamos para um breve intervalo. Voltamos já. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, nós estamos tendo a honra de receber o padre Adriano Zuculin. Ele é inteligentíssimo, está falando aqui para a gente sobre vários assuntos. Falou sobre o Papa Leão XIV, que você chegou a conhecer presencialmente, certo? Pessoalmente, né? A gente falou um pouco da tolerância religiosa, falamos aqui da missão do Papa tem. Eu queria te fazer uma pergunta, como que o senhor enxerga a busca espiritual fora das religiões cristãs, das religiões tradicionais, e se isso é um desafio ou se é uma oportunidade para a Igreja Católica? Na verdade, nós temos que ter assim uma situação assim, muito concreta e de muita solidez, né? Primeiramente, as religiões elas sempre favorecem para o bem comum do homem e da mulher. Sim. Né? Agora, a Igreja Católica ela tem uma situação muito milenar, né? Ela é uma fundação, uma estrutura por Jesus Cristo que, na verdade, deseja e quer corresponder sempre às realidades do mundo, do nosso mundo contemporâneo. Então, como eu dizia anteriormente, ela tem sempre uma palavra, uma presença na história, teve na história, e continuará tendo no decorrer da vida da humanidade. Mas, para isso, eu preciso, ao mesmo tempo, manifestar isso que é uma palavra que é fé. Sim. Fé. Então, sem essa palavra tão pequena, mas ao mesmo tempo que abarca toda a vida da pessoa humana, porque todos nós temos um lado da transcendência e ao mesmo tempo de um desejo de buscar o sagrado. Claro. O sagrado. E aí nós temos, né, na Igreja Católica, a Santíssima Trindade, Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. E através deste momento, como Cristo, né, ide pelo mundo inteiro, né, batizai-os e convertei-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, a igreja é chamada, e aí Jesus Cristo, ao escolher 12, depois 72, e depois a igreja foi crescendo, aumentando, não é?
quanto mais sangue derramava na terra, muito mais brotava cristãos, né? Nos primeiros séculos século I, século II, o século III da igreja. Sim. E aí foi manifestando a missão, o testemunho, a palavra martírio. Foram sendo martirizados homens e mulheres, crianças, jovens. E a partir desse momento a igreja foi solidificando, crescendo. É claro, né? Aí havia os reinados, né? Havia realmente os impérios, mas a igreja sempre teve, né, esse poder temporal, esse poder Sim. espiritual. Então, de uma certa maneira, ela foi. E é claro, depois que a gente sabe do cisma com Martinho Lutero, no século XVI, 1500, que é também 1536, parece que foi o Concílio de Trento. Sim. Então, a partir deste momento, né, que houve o cisma, a igreja, né, protestante, depois nós sabemos que no ano 1000 e alguma coisa, a igreja ortodoxa do Oriente e a igreja católica do Ocidente. Então, assim, essas rupturas, elas não favoreceram muito a unidade, mas também porque muitas situações... Então, assim, os concílios na vida da igreja católica são assembleias, né, concílios. Agora, o último foi o Vaticano II, no ano 62, do 65. Então, eles desejam e querem o quê? Manter o depósito da fé. Tá. Então, os santos padres, por exemplo, Tomás de Aquino, Agostinho, Atanásio, Gregório de Nissa, Nazianzeno. Então, foram sempre santos padres e homens assim cultos que na verdade, né, decidiram e quiseram defender o dogma da fé, defender a igreja, defender os sacramentos, defender... Então, assim, e aí, é claro, né, outras vertentes cristãs, né, eu dizia da ortodoxa, foram nascendo, foram crescendo. E é claro que aí há uma situação, ao mesmo tempo, de diálogo, né? Por exemplo, se tem na igreja ortodoxa russa o patriarca ali, né? Ele é o papa deles, na igreja do Oriente. Na igreja do Ocidente tem o papado que está em Roma. Então, conversam, dialogam, têm, ao mesmo tempo, tratados comuns. Mas eu acho que, de uma certa maneira, que eu volto a dizer, né? O diálogo, a proximidade e o respeito são formas de poder, né? A gente não vai impor. Claro, Cristo não impõe, nunca esqueça. Cristo propõe. Quem quiser me seguir, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Porque agora, só aproveitando, há muitas inverdades, o Papa Anticristo. Porque a igreja... a gente tem que entender, o Papa Leão XIV veio falar para os católicos. Sim. Ele fala para um grupo de cristãos que se denominam, vivem, atuam, exercem e testemunham a vida da fé. É claro que ele também vai falar, não é, de outros temas, como eu falava, né? Claro. A igreja está na ONU, a igreja está em 180 países. E é necessário. Então há um diálogo assim também muito próspero e ao mesmo tempo muito grande com outras religiões. Sim. Padre, você falou dos concílios, né? Eu trouxe aqui pra gente o concílio de Nicéia, que muitos dizem que foi onde surgiu, onde foi criada a Igreja Católica, né? Mas, por outro lado, a gente já acha cartas citando o termo Igreja Católica de Santo Inácio de Antioquia, de Policarpo de Esmira, né? Fala pra gente um pouco dessa questão. A igreja já existia, né? Muito antes do ano 325 depois de Cristo, que foi o ano do Concílio de Nicéia, não é? Sim, foi Então, o termo católico significa universal. Foi usado, como a gente dizia, no ano 107 depois de Cristo por Santo Inácio de Antioquia. E como você acabou de dizer muito bem, não é, Beto? Foi também estes padres apostólicos que escreveram, digamos, a Esmirna, né, que é uma cidade da qual estava ali Santo Inácio de Antioquia. Então, aqui, olha, coloca aqui. Os cristãos já se organizavam em comunidades lideradas pelos bispos, isso também está no Novo Testamento, não é? Na carta de São Paulo a Timóteo, não é? Quando foi constituída presbíteros e bispos para as comunidades, né? O rito litúrgico do batismo já existia, Eucaristia e outras práticas, não é? Desde o primeiro século. O papel do imperador Constantino, que dizem, né, que na verdade mas que é um erro, né, histórico. Ele não criou a igreja, mas teve um papel político importante. Ele legalizou o cristianismo com o Édito de Milão, está aqui, não é? Sim. Convocou o Concílio de Nicéia porque buscava a unidade do império, não queria criar uma nova religião, embora favorecia muitos cristãos, porque até então, antes dele, muitas mortes, muitos martírios,
muitas perseguições, não é? Afirmou a divindade de Cristo, combatendo o arianismo, que defendia só o lado humano. Nós sabemos que Jesus Cristo ele é humano e divino. Em Nicéia também teve a formulação do credo niceno-constantinopolitano, aquele que nós rezamos às vezes em algumas celebrações, que ele é mais Sim. comprido, não é? É. Normas eclesiásticas, datas da Páscoa, regras para o clero. Então, assim, a ideia que o Concílio de Nicéia criou a Igreja Católica é um equívoco, né? Porque, na verdade, quer reforçar a unidade doutrinal, formular um credo comum, ajudou a estruturar melhor a organização da Igreja, no contexto do Império Romano. Então, assim, já existia, desde o século I. Então, foi apenas um marco, o Concílio de Nicéia. Mas não foi o Sim. Concílio nem Constantino que criou a Igreja Católica. E padre, para os próximos anos, quais que são os grandes desafios que a Igreja Católica tem a enfrentar? Vai enfrentar a migração. A imigração vai enfrentar algumas situações, por exemplo, além da imigração, vai enfrentar essa questão, né, que nós também estamos convivendo com ela, não é, da diversidade, né, cultural. Ao mesmo tempo, a Igreja Católica hoje internamente ela tenta ter uma administração mais de confiança, transparente, não é? Ao mesmo tempo tenta, volto a dizer, nessa unidade. Ainda há grupos, ainda há vozes, né, sobre o celibato dos padres, ordenação diaconal e presbiteral das mulheres, não é? A questão, por exemplo, da própria, agora as dioceses elas têm favorecido muito a criação de organismos, né, em defesa dos menores, né? Nós viemos aí, né, desde o Papa que em paz descanse, não é? Bento XVI, vendo toda essa questão, não é, das nossas dioceses, arquidioceses, a igreja, não é? Diante de toda essa vulnerabilidade contra os menores, né, entre aspas, a pedofilia. Então, assim, eu acho que o Papa Leão XIV vai ter assim muito diálogo e vai enfrentar muitas situações adversas ainda com relação à vida da igreja. Eu acho que primeiro ele quer talvez ali fortificar internamente, né, digamos agora, com algumas mudanças, os organismos da igreja. E é claro, né, quando ele começar a fazer as suas viagens apostólicas, porque o Papa é aquele que viaja ao mundo, nos seus países, erradicar a pobreza, a falta de saúde, o desemprego, a guerra, né, que falávamos agora, né, o Papa tem a trazer a paz, né? Claro, deve sempre A buscar. Terceira Guerra Mundial, eu acho que ainda está longe de a gente pensar, mas as guerras no mundo, elas, de uma certa maneira, vêm de uma certa maneira, deteriorando a humanidade. Sim. E isso é uma dor muito profunda, seja católico ou não católico, que a gente quer que todos vivam em concórdia, em paz e ao mesmo tempo um diálogo, né? Padre, para a gente encerrar, o senhor poderia dar uma bênção, uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores? Claro, com todo o amor e carinho, quero mais uma vez agradecer, né, este momento entre nós, prosperidade pelo seu trabalho, comunicação é sempre um desafio, né, na vida da sociedade, que você seja um ótimo comunicador e ao mesmo tempo possa sempre com sua palavra e seu exemplo chegar à vida das pessoas e famílias, né? Então, assim, a todos que nos aqui assistem, né, todos aqueles que estão conosco, o nosso muito obrigado. Aos cristãos e aos homens, eu sempre falo, aos homens e mulheres de boa vontade, que possam cada vez mais exercitar, não é, dentro do coração e da vida, uma palavrinha que muito nós falamos, que é amor. Por isso, amar e ser amado. Isso foi incansavelmente interessante, a luta, né? Está nas Confissões de Santo Agostinho. Livro muito bom. Se você não leu, pode ler, viu? Você vai gostar, Beto. As Confissões de Santo Agostinho. Lá ele diz, não é? Tarde te amei, não é? Ó beleza infinita, e estavas dentro de mim e eu fora. Então, sim, para que a gente possa viver realmente a vida do amor e concretamente a importância de cada situação na nossa vida, família, trabalho, amigos, igreja, sociedade, que possamos viver a dimensão do amor. Que o egoísmo, a autossuficiência, a briga, a discórdia, as disputas e a autos desapareça da nossa vida e do nosso coração. Sendo assim, que todos se sintam abençoados por Cristo nosso Senhor, sua Mãe Maria Santíssima, e esta família, este empreendimento, esse podcast, né, Metaverso, possa sempre ser um canal
não é, de comunicação para todos aqueles que desejam e querem as informações, mas acima de tudo também o autoconhecimento de si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Padre, muito obrigado Deus pela sua abençoe. participação. Obrigado. Gostei bastante Você da também, conversa Beto. que a gente Foi teve, tá? Foi ótimo. Quero agradecer também aos nossos telespectadores por toda a audiência. Hoje nos vemos na próxima edição do podcast Metaverso. Falou, galera!